Oi pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Espiritismo e Renovação. Que os irmãos e as irmãs se sintam acolhidos e que a gente possa fazer bom proveito das palavras que aqui serão lidas. Já peço desde o momento para deixar o curtir, para compartilhar o conteúdo e também a inscrição no canal. São formas de fortalecer o conteúdo espírita e também de levar um discernimento aprofundado, permitir que a gente consiga verificar, analisar os problemas do mundo de um olhar espiritual, abrangente, reencarnacionista, e dessa forma compreender os objetivos da evolução. Mas sem mais delongas, vamos fazer então, nesse momento, o estudo do livro Pão Nosso, escrito por Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. Estamos agora no capítulo número 10, que trata a respeito dos sentimentos fraternos. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas. Aqui já é bem interessante, que Emmanuel nos fala de uma característica muito peculiar do ser humano, que é de sempre querer para si ou para os seus, e só para si, algo bom. Então, no campo da religiosidade, da espiritualidade, é muito comum que a gente imagine que não, apenas eu, e os meus próximos, aqueles que pensam exatamente da mesma forma que eu, irão, digamos assim, para um suposto céu. Eu falo suposto porque nós espíritas entendemos que não há um lugar fisicamente definido, que na verdade estar, entre aspas, no céu ou no inferno é justamente o estado consciencial. O que isso significa? Se nós estamos agindo no bem, corretamente, sendo caridosos, ao desencarnar, necessariamente a gente recebe, o fruto das nossas obras, conforme Jesus já disse, a cada um segundo as suas obras. E estar, entre aspas, no inferno é justamente a gente acabar colhendo tudo aquilo que plantou, sejam crimes, calúnias, enfim, tudo aquilo que pode prejudicar ao outro e, na verdade, no fim, acaba prejudicando apenas a nós mesmos. Porque necessariamente o que se planta se colhe. Então, o ser humano tem esse impulso, ele tem esse viés de imaginar que sempre ele tem a razão absoluta. E Kardec, e a própria espiritualidade aqui, superior como Emmanuel, ele nos traz essa reflexão, que a gente não deve ser sectarista, e que, na verdade, muito bem nos coloca a doutrina espírita que é fora da caridade que não há salvação. Salvação nesses termos que eu coloquei anteriormente, de realizar o bem ou, contrariamente, estar realizando o mal e colher os frutos conforme o tipo de cada ação. Então fica bem esclarecido que não importa qual é a religião na qual estivemos ou estamos, o que na verdade é importante eu sou uma boa pessoa, eu estou sendo bondoso, caridoso, é isso que de fato importa. Continuando com a leitura, ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades, solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura.
Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos um dos outros? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo, no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifica a invasão da desarmonia nos institutos de bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir, e que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Emmanuel, né, ele é bem enfático, né? Porque muitas vezes a gente quer fórmulas mágicas, a gente quer algo excepcional, né? No ponto de vista, por exemplo, da mediunidade, né? Por exemplo, em obras escritas, ou em manifestações talvez até físicas. Só que, na verdade, os ensinamentos, né, as grandes diretrizes morais já estão postas, já foram dadas por Cristo. E a maior delas é essa, né? Amai-vos uns aos outros, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, se realmente a gente se amasse, né, a gente entenderia o nosso irmão, respeitaria o nosso irmão, faria o possível para ter um bom relacionamento, né, independentemente de qualquer tipo de convicção política, religiosa, etc., né? Mas a gente prefere justamente o sectarismo, né? A gente fecha as portas para o diálogo, a gente não tenta compreender o outro, né? Mas isso, na verdade, não é algo bom, né? Porque, como diz aqui o texto, né, nas próprias instituições de caridade, né, ou instituições com fim espiritual, religioso, quando a gente começa muito a criticar, né, e trabalha pouco, não há o espírito de serviço, quando vê, a própria instituição está sob risco, pode se encerrar. Então, da mesma maneira que a gente cultiva uma planta, né, a gente precisa também cultivar, né, tudo aquilo que existe nas nossas vidas. Seja a amizade, seja o relacionamento afetivo, o relacionamento com o pai, com a mãe, com os irmãos, a empresa, né, o trabalho, o estudo. Tudo isso demanda carinho, né, cuidado, atenção. E nesse campo de relacionamento humano, justamente porque a gente tem essa tendência de achar que somos donos da verdade completa, da compreensão completa, né, a gente começa a ficar em ilhas, né, fazendo, né, conforme nos relata Emmanuel, o sectarismo, e aí a fraternidade começa a ficar cada vez mais combalida, né? Mas, em resumo, né, a gente acaba sempre tendo, né, sofrendo a consequência daquilo que a gente planta. Porque se a gente plantasse, né, o ensinamento de amar, de amar a nós mesmos, né, e o nosso próximo, na mesma proporção, as coisas não estariam como estão, né? Por quem quer ver, por exemplo, pobreza, quem quer ver assassinato, quem quer ver tantos e tantos crimes, né? Isso mostra realmente uma indiferença, né, um menosprezo pelo outro, seja no aspecto que a gente for imaginar, né? E fica então essa mensagem da espiritualidade, para a gente, né, como nos diz Paulo, para a gente, de fato, né, apesar de todas as dificuldades, a gente tentar nos amar, tentarmos nos respeitar, e assim a gente conseguir um mundo um pouco mais fraterno, né? Então a receita não é minha, não é de Emmanuel, e sim do próprio Cristo, né? Agradeço a todos por estarem aqui comigo nesse estudo, e que Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, abençoe o dia de hoje, os próximos, que a gente sempre tenha muito discernimento, né, no passar dos dias, e que a gente possa fazer escolhas sábias para logo ali adiante, né,
conseguir fazer uma boa colheita. Que assim seja.